Pegue o Evangelho, por favor. Vamos lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 17. Se tiver alguém ao teu lado sem a palavra de Deus, aproxime-se da pessoa, mesmo não a conhecendo, e mostre aonde que nós vamos ler. Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 17. Acharam? Acharam? Está escrito o seguinte, preste atenção. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Amém? Eu vou ler de novo. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Amém? Agora eu leio mais uma vez, e cada pessoa que está comigo aqui na sede da Paz e Vida, repete em seguida. Vamos lá. Porque a lei, para o Brasil inteiro ouvir, vamos lá. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por quem? Por quem? Por quem? Então desocupe as tuas mãos e vamos dar a melhor salva de palmas da nossa vida para aquele que nos trouxe a salvação pela graça. Oh glória! Você que crê que é salvo pela graça, então aplaude mais ainda. Levante os olhos aos céus e vá aplaudindo. Glorifica enquanto você aplaude. Isso. Oh Pai querido, olha que coisa linda. Olha quanta gente te aplaudindo e te glorificando. E não só o povo que está aqui conosco na sede nacional em São Paulo, mas em toda parte onde tem um rádio ligado, alguém está te glorificando agora. Ah Pai, abre o céu para receber este louvor, e sobre cada vida que te glorifica, derrama a tua bênção, a tua graça, a tua virtude, o teu poder. Pai querido, a tua palavra vai ser pregada agora. Esta multidão não veio aqui para ouvir um homem falar, todos querem ouvir a tua palavra. Então vem com teu espírito, tome o lugar do pregador, tome os lábios do mensageiro, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Quem tiver lugar pode sentar. Vamos ficar aqui nesse versículo e vamos entender uma coisa e outra. A lei foi dada por Moisés. Bem, a lei foi dada por Moisés. Em que momento da história da humanidade isso aconteceu? Cerca de 1450 anos antes de Cristo. Moisés, ele recebeu um chamado de Deus, subiu o Monte Sinai, o Monte Horebe também, tem esse nome, e ali Deus falou com ele, e revelou a sua palavra. E nós encontramos a oficialidade da lei no livro de Êxodo, capítulo 20. E eu quero que você vá comigo até lá, por favor. E nós vamos ler a partir do versículo 1. Isto aqui que nós vamos ler agora foi um fato insólito na história da humanidade. Deus se revelando e falando claramente. Então eu quero que você acompanhe comigo esse capítulo 20, especialmente no que diz respeito às tábuas da lei, o decálogo, os 10 mandamentos. Vamos lá. Já acharam? Êxodo capítulo 20. Então falou Deus todas estas palavras dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus,
que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, até aqui no versículo 6, você recebeu o primeiro e o segundo mandamento. E agora vem o terceiro mandamento. E eu quero que você preste atenção em alguns detalhes. Vamos ver se você vai perceber isso. Versículo 7, o início do terceiro mandamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Tudo isso Deus foi falando aqui, e nós tivemos entre o versículo 7 e o versículo 11, nós tivemos o terceiro e o quarto mandamento. Veja só, versículo 12, onde começa o 5º mandamento. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. 6º mandamento, não matarás. 7º mandamento, não adulterarás. 8º mandamento, não furtarás. 9º mandamento, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. 10º mandamento, não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Amém? Este é o decálogo, os 10 mandamentos que Deus entregou para Moisés. Mas se você observou realmente a leitura que nós fizemos até aqui, o versículo 17, você vai perceber que há uma mudança na conjugação do verbo e da pessoa que está falando. Veja só, do versículo 1 até o 6, é uma pessoa dizendo eu, e esta pessoa diz, eu sou o Senhor teu Deus. Ele fala na primeira pessoa do singular, eu. A partir do versículo 7, você vê que é alguém falando de outra pessoa. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus. Mudou. Alguém está falando de Deus como uma outra pessoa. Neste caso, o que nós depreendemos, o que nós compreendemos aí? Que Deus realmente falou do versículo 1 até o 6. E que depois Moisés começa a escrever e dar a lei, evidentemente por inspiração divina, não por uma fantasia humana. É evidente que ele está sendo inspirado, mas perceba que não é mais a primeira pessoa, o eu falando. Olha só, se fosse a primeira pessoa ainda falando no versículo 7, como que ficaria esse versículo se fosse a primeira pessoa do singular? Não tomarás o meu nome em vão, porque eu, o Senhor, não terei por inocente o que tomar o meu nome em vão. É assim que está escrito? Não.
Percebemos então que daí para frente é Moisés falando, escrevendo, inspirado, toda escritura é inspirada por Deus. Moisés está sendo inspirado, mas é ele que está dando a lei agora. Amém? Verdadeiramente o que foi que Deus falou quando ele disse: eu, o Senhor teu Deus? O que foi que ele disse? Não terás outros deuses diante de mim. Não é isso? Não terás ninguém diante de mim. Ninguém diante de mim. Nem outro Deus, nem outra divindade, nem outra pessoa. Não terás ninguém diante de mim. Nem o marido, nem a mulher, nem o filho. E Jesus aqui na terra confirmou isso. Se alguém amar o seu pai, a sua mãe, o seu filho, a sua filha, a sua mulher, o seu marido mais do que a mim, não é digno de mim. Então Deus, ele faz questão dessa primícia, dessa exclusividade. Não terás outros deuses e nem ninguém diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra. Aqui Deus começa a falar o segundo mandamento. Olha só. O primeiro e o segundo é realmente Deus falando na primeira pessoa. Acompanhe. Ele proíbe de se fazer escultura de qualquer coisa semelhante que há no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. E ele diz no versículo 5, não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor, teu Deus. Aqui é ele dando uma ordem direta. Sou eu que estou falando. Eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Verdadeiramente então, quais são os mandamentos que Deus está dando de viva voz e na primeira pessoa? Só eu sou Deus, somente eu tenho que ser adorado, e eu proíbo você, eu proíbo cada ser humano que eu criei, de fazer para si qualquer imagem de escultura, adorá-la, se ajoelhar diante dela, reverenciá-la, venerá-la, como dizem os padres, não é? Tentando enganar o povo, como se venerar fosse diferente de adorar. Basta qualquer pessoa consultar o dicionário Aurélio e vai comprovar que venerar e adorar é a mesma coisa, não é? Aí é Deus dizendo, eu proíbo o meu povo. E se alguém quiser ser o meu povo, tem que guardar a minha palavra, porque eu farei misericórdia em milhares a todos os seus descendentes e as suas gerações. Amém? Aí Moisés vem legislando a partir do versículo 7. Por isso que a leitura que nós fizemos em João capítulo 1, 17, disse que a lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade veio por Jesus Cristo. Amém? Então agora, eu quero fazer com você algumas considerações. Qualquer pessoa de bem, até as que não são religiosas, e até os ateus, conseguem guardar a maioria desses mandamentos sem muito esforço. E eu quero tomar com você agora, ler esta palavra, a partir do versículo 7, portanto, mostrando que esses mandamentos podem ser cumpridos até pelo ateu, porque o ateu não toma o nome de Deus em vão, ele não acredita em Deus mesmo. Não é? Um ateu, ele gosta de descansar uma vez por semana. O ateu também honra o pai e a mãe. O ateu, não é porque ele é ateu que ele sai matando as pessoas. O ateu não mata. Eu conheço ateus de grande caráter, incapazes de matar. Não matam, não adulteram, não furtam, não dizem falso testemunho, não cobiça nem a mulher e nem coisa alguma do seu próximo. Quer dizer que
Esses mandamentos que vieram em seguida, a partir do versículo 7, na verdade, constitui-se uma lei universal que está escrita na consciência de cada morador da terra. As pessoas nascem com essa lei secreta, oculta, invisível, gravada na consciência. É o nosso código moral que está dentro de nós. Mas já que em Êxodo capítulo 20, a partir do versículo 1, a gente começou a receber esta palavra, inicialmente dada por Deus e depois continuada por Moisés, e aqui é só o princípio, porque depois a lei e os profetas vai por todo o Antigo Testamento, numa infinidade de ordenanças que começam a complicar e ritualizar de uma tal maneira que as pessoas ficam zonzas, impossibilitadas de cumprirem tantas ordenanças. Mas eu quero me deter aqui no Decálogo, porque no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39, Jesus disse o seguinte, preste atenção: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Quer dizer que o Antigo Testamento, que era a única escritura disponível na época de Jesus Cristo, recebeu do próprio Senhor um credenciamento de que Ele é o assunto central, o tema central de toda a lei e os profetas. E já que aqui começa a lei e os profetas, em Êxodo capítulo 20, versículo 1 em diante, começa a lei e depois virão os profetas para complementá-la, nós vamos começar a examinar essa escritura. Porque toda escritura que está no Antigo Testamento tem que se referir a Jesus Cristo, inclusive os 10 mandamentos. Amém, igreja? Inclusive os 10 mandamentos. Então, nós vamos ver que esse decálogo que está aqui no capítulo 20 de Êxodo, na verdade, se refere a uma série de coisas que não poderiam ter feito contra Jesus Cristo e fizeram. Todos os 10 mandamentos foram transgredidos quando o próprio Senhor estava aqui na terra. E quem transgrediu o decálogo contra Jesus? O sumo sacerdote, depois os 70 do Sinédrio, e mais todas as tribos de Israel, e todos os religiosos, incluindo os fariseus, os saduceus e os escribas, inclusive os herodianos. Então nós vamos ver que esses 10 mandamentos, que até um ateu é capaz de cumprir, até uma pessoa de bem é capaz de cumprir, não necessariamente uma pessoa religiosa, nós vamos ver que todos esses 10 mandamentos foram colocados aqui para ficar evidente a transgressão que fariam diretamente contra o Senhor. Tudo isso é profecia. Então vamos lá. Retornando, Êxodo capítulo 20, Deus falando com Moisés no versículo 2. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Quem é que tira a gente da servidão? Quem é que nos liberta de verdade, igreja? Jesus, ele disse, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Muito bem, ele está identificado aqui. Então ele diz que ele é Deus, que ele é o Senhor. Vamos lá para o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Vamos estudar, vamos examinar as Escrituras como Jesus disse. Versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Versículo 11. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam.
Então aqui ele se identifica. Vamos em Êxodo capítulo 20. Nós vamos ficar indo e voltando agora para entender essa escritura. Muito bem. Ele é o Senhor. Ele é Deus. Muito bem. Ele está se identificando com isso. Versículo 3. Deus disse: não terás outros deuses diante de mim. Esse é o primeiro mandamento. Não terás ninguém diante de mim. E o que aconteceu quando o próprio Deus, o próprio Senhor, estava sendo julgado diante da multidão, já açoitado, torturado, banhado de sangue, uma figura horripilante, uma imagem totalmente ferida. Quando o Senhor estava sendo julgado diante da multidão, o que foi que aconteceu? Vamos lá. O primeiro mandamento diz: não terás ninguém diante de mim. Então vamos ver o que aconteceu. Evangelho de João, capítulo 19. Vamos lá no versículo 14. Vamos lá. E era a preparação da Páscoa, e quase a hora sexta. E Pilatos disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Porque o rei dos judeus é Deus. Pilatos, ele está na sexta-feira, às 6 horas da manhã, com a multidão diante dele. E Pilatos coloca Jesus diante da multidão e apresenta dizendo: eis aqui o vosso rei. Versículo 15. Mas eles bradaram: tira, tira, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais dos sacerdotes: não temos rei senão o César. Já transgrediram o primeiro mandamento. Não terás ninguém diante de mim. Está o Senhor diante de todo o povo, aquela síntese da humanidade. E a humanidade escolhe outra pessoa ao invés do Senhor. E aqui se transgride o primeiro mandamento. Continuando a leitura, versículo 17. E levando ele as costas à sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. E Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz, e nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E muitos dos judeus leram este título, porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade, e estava escrito em hebraico, grego e latim. Diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos: não escrevas Rei dos Judeus, mas que ele disse: sou Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Amém? Então aqui foi ferido o primeiro mandamento: não terás ninguém diante de mim. E eles rejeitaram o Senhor como rei e elegeram César o seu rei. Vamos retornar para Êxodo capítulo 20. Segundo mandamento, do versículo 4 até o 6, o próprio Deus dizendo: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Isso até a nossa geração vem transgredindo, fazendo imagens de escultura, a semelhança de anjos, a semelhança de pessoas que viveram no passado, a semelhança de supostas aparições, fazendo esculturas, se inclinando diante delas e adorando.
E alguém tenta até fazer uma escultura que represente Jesus. E diante dela se ajoelha, adora, reza, acende vela, faz promessa. Até a nossa geração hoje, transgredindo o segundo mandamento. Terceiro mandamento, vamos lá, igreja. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Vamos ver o cumprimento dessa profecia, quando o próprio Senhor estava aqui na terra. Evangelho segundo Mateus, quero que você vá comigo, no capítulo 12, versículo 24. Mateus 12, versículo 24. Jesus tinha acabado de expulsar um demônio e ter feito um cego e mudo falar e ver. E olha o que os fariseus diziam. Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa, Satanás está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Deus disse que não teria por inocente quem tomasse o seu nome em vão. E o que é que Jesus diz aqui logo em seguida? Vamos lá, versículo 31, estou em Mateus 12, 31. Veja que o Senhor não muda a palavra dele. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. Tomou o nome do Senhor Deus em vão. E isso é grave. Versículo 32. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoada, porque ele é perdoador, morreu para perdoar, lógico. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Vamos tomar aqui outra prova agora, de que eles, quando o próprio Senhor estava na terra, tomavam o nome do Senhor em vão. Vamos aqui mesmo em Mateus capítulo 27, versículo 63. Tudo que está no Antigo Testamento é profecia e se refere a Jesus Cristo. Vamos acompanhar. Os sacerdotes lá reunidos com Pilatos disseram: lembramo-nos de que aquele enganador, vivendo ainda, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Tomaram o nome do Senhor em vão e o chamaram de enganador. Não tem perdão nessa vida nem na vida futura. Esse pecado está excluído da cruz, do sacrifício de Jesus. Nós vamos agora, de propósito, pular o 4º mandamento. Eu vou deixar ele para o final, porque ele merece uma revelação especial. O 4º mandamento fala de guardar o sábado. Vamos deixar ele para o fim, tá certo? Nós vamos para o 5º mandamento agora. Vamos lá, Êxodo, capítulo 20, vamos no versículo 12. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Esse é o 5º mandamento. Honra a teu pai, honra quem te gerou, honra quem te pôs no mundo, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Jesus Cristo foi tão combatido, tão rejeitado, que ele, como Senhor,
fez uma declaração. Vamos comigo no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 23. João, capítulo 5, versículo 23. Jesus disse: para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Então eles violaram o 5º mandamento, porque eles não honraram o Senhor, não honraram Jesus, consequentemente não honraram o Pai. E por isso que a cidade de Jerusalém, 40 anos depois, vai cair e será destruído, o templo incendiado e o povo de Israel disperso pelo mundo, porque Deus havia dito no 5º mandamento: honra o teu pai para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor te dá. Como eles não honraram o filho e consequentemente desonraram o pai, então eles não poderiam continuar vivendo naquela terra que o Senhor tinha dado para eles. E no ano 70 da era cristã, o general Tito, ele sitiou Jerusalém e por fim a cidade caiu e Israel deixou de existir como nação e o povo perdeu a terra que Deus, o próprio Senhor, tinha dado para eles. Então vamos continuar estudando aqui, porque eles não honraram o Pai. Vamos lá. 6º mandamento agora. Voltamos para Êxodo capítulo 20. O 6º mandamento está no versículo 13. O que diz o 6º mandamento? Não matarás. É notório. Faz parte da história que eles mataram. Não uma pessoa comum, não uma pessoa qualquer, mas o próprio Senhor. Transgrediram esse mandamento. O apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, fez uma pregação e não era ele que falava, era o Espírito Santo que falava pela sua boca. Eu quero que você vá comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos, capítulo 2, vamos aqui no versículo 22. Atos 2, versículo 22. Pedro pregou assim: varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós, o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos. Toda a nação, os israelitas, transgrediram o 6º mandamento: não matarás. O 7º mandamento agora, nós lemos, está em Êxodo capítulo 20, vamos retornar lá, versículo 14. Não adulterarás. E a pessoa pensa apenas numa conjunção carnal. Mas adultério é tudo aquilo que despreza a verdade, que corrompe a verdade e que pratica uma ilegalidade. Tudo que adultera algo que é legítimo. Adultério não se refere apenas a uma conjunção carnal. Quando algo legítimo é adulterado, quando uma palavra é adulterada, quando uma escritura é adulterada, quando um documento é alterado ilegalmente, isso também é uma adulteração. Então vamos lá, não adulterarás. Na época em que Jesus estava aqui, a verdade foi adulterada. E aqueles que deveriam preservar a lei, foram fundo nesse adultério. Vamos comigo lá no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 11 agora. Mateus, capítulo 28, versículo 11. Nós vamos ler um episódio que fala dos guardas
que estavam de sentinela quando Jesus ressuscitou. Aconteceu aquele terremoto, o anjo tinha descido do céu, os guardas ficaram paralisados de medo, e quando recuperaram as forças, eles saíram correndo para a cidade velha de Jerusalém, foram diretamente na casa do sumo sacerdote, acordaram ele naquele domingo de madrugada, para dar a maior notícia de todos os tempos, que aquele que tinha morrido na cruz havia ressuscitado, e eles eram testemunhas disso. Então vamos acompanhar esse momento, olha só. E quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. E congregados eles com os anciãos, e tomando conselho entre si, isto é, o sinédrio reunido às pressas naquele domingo ainda escuro, eles chegaram a uma decisão naquele conselho: vamos dar dinheiro, muito dinheiro para os guardas, para que eles não divulguem esta notícia, e pelo contrário digam outra coisa. Eles estão adulterando a verdade. E congregados eles com os anciãos e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, ordenando: dizei, vieram de noite os seus discípulos, e dormindo nós o furtaram. E se isso chegar a ser ouvido pelo governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. E foi divulgado este dito entre os judeus até ao dia de hoje: não adulterarás. E eles adulteraram a verdade, e essa verdade permanece adulterada para os judeus até o dia de hoje. Os judeus divulgam essa história até hoje. Jesus não ressuscitou não, os discípulos roubaram o cadáver dele, é tudo mentira. Eles corromperam as testemunhas, adulteraram a verdade, transgrediram o 7º mandamento. O 8º mandamento está em Êxodo capítulo 20, vamos retornar lá, no versículo 15. Tudo que está no Antigo Testamento, Jesus disse: fala de mim, examinem. Versículo 15 diz assim: não furtarás. Não furtarás. Eles tinham que transgredir esse mandamento. Quando Jesus ainda pregava livremente, a oposição foi aumentando violentamente. E Jesus então contou uma parábola, a parábola dos lavradores maus. E nessa parábola fica evidente que eles furtam Jesus Cristo. Aquilo que é dele por direito, eles furtam. O que é furto? É quando você subtrai uma coisa com sutileza. Mas no caso de Jesus nem foi com sutileza, foi com violência. Vamos comigo em Mateus capítulo 21, versículo 33. Evangelho segundo Mateus, capítulo 21, versículo 33. Jesus disse assim: ouçam ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circundou-a de um valado e construiu nela um lagar e edificou uma torre e arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se para longe. E chegando o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram outro e apedrejaram outro. Depois enviou outros servos em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhes o mesmo. E por último, enviou-lhes seu filho, dizendo: terão respeito ao meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. A vinha é Jerusalém, a cidade do grande rei. Jesus foi arrastado para fora da cidade e morto por esses lavradores aqui, que ele especificou antes da cruz.
E você vê que foi algo tão violento, que não foi apenas um furto, não é? Aquilo que o batedor de carteira faz quando coloca a mão dentro da bolsa de uma mulher, no vagão do trem, ela nem percebe, ele furta sem violência. Não foi isso que fizeram com Jesus. Violentamente, foi um latrocínio, quando se mata para roubar. Eles mataram para roubar, transgrediram o 8º mandamento. Mas agora, o 9º mandamento, vamos para o 9º mandamento, que está em Êxodo capítulo 20, versículo 16. Diz assim: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E o que eles fizeram ao prender Jesus? Levaram para um tribunal fajuto, ilegítimo, inapropriado, funcionando de noite, o que é proibido. Nenhum tribunal pode fazer isso. E começaram a arrumar testemunhas falsas, para que Jesus fosse condenado naquele julgamento. Vamos comigo ver isso lá no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 59. Vamos lá. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Vamos lá. Vamos ver o que fizeram com o próprio Senhor. Mateus 26, versículo 59. Ora, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus para poderem dar-lhe a morte. Começaram a contratar pessoas. Você seria capaz de testemunhar contra ele aí no tribunal? Você seria capaz de se apresentar como testemunha contra ele? E várias testemunhas falsas, contratadas pelos sacerdotes que deviam zelar pelo decálogo, eles tentam condenar Jesus à morte. Versículo 60 diz: e não o achavam. Isso que é glorioso, né? Não apareceu ninguém para falar mal de Jesus. Não apareceu ninguém para expor o caráter dele, falar de qualquer falha ou defeito, ou qualquer coisa errada que ele tenha feito. E assim tinha que ser, amados. Ele deveria ser bem examinado, porque ele era o cordeiro daquela Páscoa. E o sacerdote, antes de sacrificar o cordeiro que o pecador trazia, ele examinava bem o cordeiro para ver se era perfeito. Então examinaram Jesus da cabeça até os pés. Examinaram e reviraram até do avesso. E não acharam um defeito no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas falsas testemunhas vieram aos montes, contratadas por aqueles que deveriam impedir o falso testemunho. Agora, o 10º mandamento está lá em Êxodo capítulo 20, versículo 17. Vamos lá. Êxodo capítulo 20, versículo 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Quer dizer, não cobiçarás, não invejarás. Não invejarás coisa alguma do teu próximo. Muitas traduções aí está escrito exatamente assim, não invejarás, não é? Está exatamente assim. Quem tem uma tradução que está dizendo não invejarás? Quem tem? Tem alguém? Uma tradução que diz não invejarás? Veja, não cobiçarás, não invejarás. Jesus era muito invejado quando estava fazendo sinais, prodígios e maravilhas que nem Moisés havia realizado, nem Elias, nem Eliseu, nem Daniel, nem ninguém.
rangiam os dentes de inveja de Jesus Cristo, tinham inveja dele, inveja dos seus discípulos, tinham inveja das palavras que ele dizia, porque ele pregava com autoridade, e não como os fariseus hipócritas. O povo ficava assim, extasiado, ouvindo Jesus pregar, o povo, as multidões, milhares e milhares de pessoas ali para ouvir Jesus pregar, enquanto as sinagogas ficavam vazias. Eles tinham muita inveja, cobiçavam o povo de Jesus. Desse jeito todo o povo vai crer nele. Nós temos que fazer alguma coisa. Vocês viram o que ele fez? Ele ressuscitou o Lázaro que estava morto há 4 dias. Se nós o deixarmos assim, todos crerão nele. Inveja de Jesus. Eles feriram isso. Mas vamos comigo aqui no julgamento de Jesus, no Evangelho de Marcos, capítulo 15. Eu quero ler o versículo 9. Marcos, capítulo 15, versículo 9. Jesus já estava preso, estava já arrebentado pelas torturas. Pilatos, diante da multidão, tenta o recurso de oferecer Barrabás para morrer na cruz. E Pilatos responde assim para a multidão: quereis que vos solte o rei dos judeus? Porque ele bem sabia que por inveja os principais dos sacerdotes o tinham entregado. Mas os principais dos sacerdotes incitaram a multidão para que fosse solto antes Barrabás. O invejoso é assim. O invejoso, ele quer destruir aquele que está tendo sucesso. Eles preferem Barrabás do que Jesus, porque eles têm inveja de Jesus. E Pilatos, respondendo, lhes disse outra vez: que quereis, pois, que faça daquele a quem chamais rei dos judeus? E eles tornaram a clamar: crucifica-o. Mas Pilatos lhes disse: mas que mal fez? E eles cada vez clamavam mais: crucifica-o. Porque o invejoso é assim, ele quer derrubar o outro, ele não quer tentar fazer igual, ele não quer aprender a fazer igual, ele não quer chegar aonde o outro está. O invejoso quer derrubar aquele que está lá em cima. E Jesus estava no auge. Mata-o, crucifica-o. Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhes Barrabás, e açoitado Jesus, o entregou para que fosse crucificado. Os invejosos ficaram felizes, cobiçaram tudo dele, e não ficaram contentes até que ele fosse condenado à morte. Se alegraram muito. Agora eu quero ir com você naquele mandamento que ainda falta, o 4º mandamento, que fala a respeito da guarda do sábado. Vamos lá? Vamos liquidar agora o decálogo. Êxodo capítulo 20. Vamos lá no versículo 8. Deixei no final de propósito, porque muita gente se apega nisso para ficar dizendo para você: não, você tem que guardar o sábado. Tem que guardar o sábado. Você tem que guardar o sábado. Tem gente que defende isso como dogma, porque a palavra diz assim, ó: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não é isso? Mas isso tem que ser uma profecia também. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Repita: e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor
o dia do sábado e o santificou. Agora, antes da gente esmiuçar isso aqui, vamos fazer algumas considerações que aparentemente não tem nada a ver com o assunto, mas logo você vai entender. Deus tinha, através de um profeta, dito que colocaria em Sião, que colocaria em Jerusalém, uma pedra de esquina. A pedra de esquina é a principal do edifício. É aquela que funciona como alicerce. Sem aquela pedra principal, a pedra de esquina, não há edifício, porque ele desmorona. Ele cai com o vento, com a chuva, com enchentes. Então a pedra de esquina é que dá solidez a todo edifício. Então Deus falou que colocaria uma pedra de esquina. E que essa pedra de esquina, que o próprio Deus estaria entregando para os edificadores iriam dizer: e essa pedra de esquina não serve. Nós rejeitamos essa pedra de esquina. Então vamos na profecia. Eu tenho que fazer esse preâmbulo, porque senão você não vai entender o quarto mandamento. Vamos comigo no livro de Salmos, Salmo de número 118, versículo 22. Salmo 118, versículo 22. Acharam? Essa parte é importante, eu quero que você me acompanhe. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. Foi o Senhor que fez isto, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. A pedra de esquina, que os edificadores iriam rejeitar, é a pedra principal. É a pedra onde o edifício deve ser construído. Quem fez isso foi o Senhor. Não foi um profeta. Não foi um homem que apareceu e decidiu e lançou o dogma. A palavra está sendo clara. Foi o Senhor que fez isto, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Eu li para você a parábola dos lavradores maus. Pois bem, logo após Jesus ter contado a parábola dos lavradores maus, que disseram assim: olha só, esse é o filho, vinde, matemo-lo, e a vinha será nossa. Logo após Jesus ter contado a parábola, mostrando que sabia o que fariam com ele, Jesus liga diretamente a sua pessoa com esse versículo aqui que nós acabamos de ler no Salmo 118, versículo 22. Então vamos comigo lá em Mateus capítulo 21, versículo 42. E eu estou emocionado de te mostrar essas coisas, porque é óleo fresco, é coisa que Deus entregou. Mateus 21, 42, vamos lá. Ache, por favor. Mateus 21, 42. Após ele ter contado a parábola dos lavradores maus, diz-lhes Jesus: nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos. Jesus se identifica com uma pedra de esquina. Ele está dizendo: eu sou a pedra de esquina. Portanto eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que deu seus frutos. E quem cair sobre esta pedra, despedaçar-se-á. E aquele sobre quem ela cair, ficará reduzido a pó. E os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas palavras, entenderam que falava deles. Entenderam. Jesus revelou para eles a palavra: eu sou a pedra de esquina. Eu sei o que vocês vão fazer comigo, mas vocês estão perdidos. E os sacerdotes, os escribas e os fariseus, quando ouviram isso, rangeram mais ainda os dentes, porque entenderam. A palavra foi revelada, entenderam o que Jesus estava dizendo. Versículo 46, e pretendendo prendê-lo,
recearam o povo porquanto o tinham por profeta. Mas vamos confirmar esse esclarecimento de que Jesus é a pedra de esquina. Vamos lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 11. Isso é importante para você entender ali o quarto mandamento. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 11. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Salmo 118, versículo 23 disse: isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Então quem determinou que ele é a pedra de esquina é o próprio Senhor. O que quer dizer a pedra de esquina? É o que mantém o edifício da salvação de pé. Sem ele não há salvação. Quem não tiver essa pedra de esquina, o seu edifício não é seguro e vai cair. Quando vier o vento, a tempestade, o transbordamento dos rios, a enchente, a chuva, a casa vai cair. Porque Jesus é a pedra de esquina. Não adianta você colocar Buda ali, como pedra de esquina. Buda não é pedra de esquina. Não adianta você colocar Maomé como pedra de esquina, a casa vai cair. E me perdoe, eu amo Maria, mas não adianta você colocar Maria como pedra de esquina, a casa vai cair. E Pedro não é a pedra de esquina, Pedro é uma pedrinha. A pedra de esquina é Jesus Cristo, não adianta você colocar outra pedra. E o próprio Pedro faz o esclarecimento quando ele está pregando isso. E olha o que ele diz no versículo 12: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Ser a pedra de esquina significa a tua fé tem que estar alicerçada, tem que estar em cima de Jesus Cristo. E quem fez isso foi o próprio Deus. Jesus não é uma religião humana, uma escolha de uma igreja, mas foi o próprio Senhor que fez isto. E isto é maravilhoso aos nossos olhos. Vamos confirmar isso. Eu quero esclarecer para a gente ir para o quarto mandamento. Eu quero que você vá comigo também na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 20. Acha depressa aí. Aos Efésios, capítulo 2, versículo 20. Aqui é Paulo escrevendo. Você que fica colocando Paulo como teu padroeiro aí. Paulo não é pedra de esquina. Olha o que ele escreveu. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Quero que você vá comigo então, ver o caso de Pedro, porque tem gente que diz, não concordo, esse pastor, ele está falando, está mostrando, mas Pedro é a pedra, Jesus disse isso. Pedro é a pedra. A igreja está fundada sobre Pedro. Que é isso? O que esse pastor está falando? Então vamos ver uma carta que o próprio Pedro escreveu. Hein? Vamos ver uma carta que o próprio Pedro escreveu. A primeira carta de Pedro, capítulo 2. Primeira carta de Pedro, capítulo 2. Vamos aqui no versículo 4. Olha o que Pedro está falando. E chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém: eis que põe em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa. Mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal pedra de esquina.
e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Quem é a pedra de esquina? Jesus. Não é Pedro? Está claro isso? É Jesus? Muito bem, a igreja está construída sobre a pedra de esquina, que é Cristo. Nós somos as pedrinhas, nós é que formamos esse edifício, não é? Agora, muito bem, feito esse esclarecimento sobre a pedra de esquina, eu quero fazer um esclarecimento para você, de que Jesus não guardava o sábado. Eu quero que isso fique bem claro para você. Jesus Cristo, aos sábados costumava ir na sinagoga, lia um trecho da Escritura, fazia a sua pregação. Mas Jesus Cristo nunca deixou de fazer o que precisava ser feito em dia de sábado. Fosse o que fosse. Fosse o que fosse. Como judeu, sim, ao sábado ele estava na sinagoga, aparentemente guardando o sábado. Mas Jesus foi acusado pelos seus inimigos, que comprovaram em diversas vezes que Jesus violou o sábado. Por exemplo, num dia de sábado, Jesus estava na sinagoga e tinha lá uma mulher que andava encurvada há 18 anos e não conseguia se endireitar. Jesus chamou aquela mulher dentro da igreja, pôs a mão assim nas costas dela e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. E na mesma hora ela se endireitou e começou a dar glória a Deus. O responsável pela sinagoga, o rabino daquela sinagoga, cheio de inveja, porque a mulher era membro da igreja dele, e há muito tempo vinha todos os sábados ali, recebia várias orações e voltava torta para casa. E agora Jesus só faz assim nas costas dela e a mulher se endireita e começa a dar glória a Deus. Então esse sacerdote cheio de inveja, ele diz, censurando Jesus: olha, dia de sábado não é para fazer cura não, porque isso é trabalho. Venham nos outros dias da semana para serem curados, não em dia de sábado. O dia de sábado tem que ser guardado. E publicamente censurou Jesus. E Jesus, vendo que era por inveja, disse para ele: seu hipócrita, se você tem uma ovelha e em dia de sábado ela cai num buraco, você não se apressa em tirá-la? Aí o sacerdote calou a boca, porque ele tinha ovelhas. E provavelmente Jesus citou um fato da vida dele. Jesus deve ter visto aquele sacerdote um dia atrás aí, visto em visão, e ele sabia de tudo, vendo aquele sacerdote com um sacrifício: coitada da minha ovelhinha, está caída no buraco, eu vou pegar, está difícil de salvar. Jesus falou na mosca, foi no alvo, calou o rabino, calou o sacerdote. Aí Jesus diz assim: e por qual razão não devíamos livrar em dia de sábado esta pobre mulher, filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? E aí todo mundo se calou. Em outro sábado, Jesus estava numa sinagoga. Tinha um homem lá com a mão assim, mirrada, sentado na última fileira, rejeitado, desprezado. Ele até escondia a mão dentro da roupa, que ele tinha vergonha. Jesus disse assim: vem aqui para frente, fica no meio do povo. Eu? Ele com a mãozinha dele, eu? Aí ele veio no meio do povo. Jesus olhou em volta e disse assim: é lícito em dia de sábado fazer o bem ou fazer o mal? Matar ou salvar? Curar ou ferir? Aí Jesus viu que ninguém respondeu nada. Ele disse para o homem que tinha a mão mirrada: estende a tua mão. E o homem só fez assim, e a mão dele foi curada na hora.
Trabalho médico. Operou em dia de sábado. Hein? Jesus, evidentemente, violava o sábado. Várias, estou citando algumas. Algumas vezes, um dia ele chegou para um homem e falou assim, e era sábado: você quer ficar curado? Ah, mas eu não tenho ninguém que me jogue dentro do tanque quando o anjo mexe as águas. Levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Aí o homem, na mesma hora, sentiu a perna estremecer, se levantou, pegou a cama e pôs nas costas e saiu carregando. Em dia de sábado, muita gente chegou para ele: para, hoje é sábado, rapaz, hoje é sábado. Para! Jesus ensinou o homem a violar o sábado. Para, hoje é sábado. Como é que você está carregando essa cama? O homem que me curou, porque eu era um paralítico, ele me disse: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Eu estou obedecendo quem me curou. Ora essa. Se ele tem autoridade para me curar, ele tem autoridade para me dar um salvo-conduto. Eu posso andar onde eu quero. E foi embora. Estou citando alguns casos aqui, há vários. Jesus, ele não guardava o sábado não, gente. Aliás, ele era acusado o tempo todo de violar o sábado. Vamos lá. Evangelho de João, capítulo 9, versículo 14. Evangelho de João, capítulo 9. Isso foi muito legal, hein? Isso foi muito legal. Dia de sábado, Jesus chega para um cego e fala assim: pega esse barro aqui, vai lavar agora, está tudo no teu olho, vai lavar lá no tanque de Siloé. Aí ele tinha feito barro no dia de sábado, né? Você sabe que no dia de sábado eles não deixam você nem acender fogo. E Jesus fez barro no dia de sábado, untou os olhos do cego, e ainda manda ele ir se lavar no tanque de Siloé, que significa um enviado. E ele foi se lavar e voltou vendo, voltou enxergando. E diz aqui o versículo 14, olha só, estou em João 9,14. E era sábado quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Fez o lodo e lhe abriu os olhos. E estão interrogando o cego, dizendo assim, os fariseus: como é que você está enxergando? E ele lhes disse: Jesus colocou o lodo sobre os meus olhos, lavei-me e vejo. Olha, 3 trabalhos, fez lodo, pôs nos meus olhos, me mandou ir até lá. Olha aí, eu fui, eu me lavei, eu estou enxergando. Então alguns dos fariseus diziam, versículo 16: este homem não é de Deus, pois não guarda o... É uma acusação verdadeira, ele não guarda o sábado. É meia verdadeira, né? Ele não guarda o sábado, agora falar que ele não é de Deus. Mas ele não guarda o sábado, isso é verdade. Fez barro. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Aí chegaram lá para o cego, depois de uma polêmica muito grande, para convencer o cego de que não era Jesus que tinha feito o milagre, que foi Deus que fez o milagre. Eles chamaram o cego, veja o versículo 24. Versículo 24. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram-lhe: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. O que o cego respondeu? Se ele é pecador, eu não sei. De uma coisa eu sei: eu era cego, mas agora eu vejo. Sabia que Deus está abrindo teus olhos agora? Você era cego, mas agora está vendo. Você acha que Jesus é pecador porque não guardava o sábado? Antes você até ficava em dúvida, mas antes você era cego, agora você vê. E os discípulos de Jesus, será que eles guardavam o sábado? Guardavam coisa nenhuma.
Vamos comigo aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 1. E eu sei que já tem um monte de gente rangendo os dentes contra mim. Fazer o quê? Mas você vai entender já já o quarto mandamento. Aguenta aí, viu? Antes de pensar em me dar um tiro, aguenta aí. Ouve até o fim, depois você me mata. Primeiro ouve, depois você me mata, tá? E aconteceu o quê? Num sábado, passou pelas searas, quer dizer, pelos campos, pelas plantações, e os seus discípulos iam arrancando espigas, e esfregando-as com as mãos, as comiam. E alguns dos fariseus lhes disseram: por que fazeis o que não é lícito fazer no sábado? Quer dizer, eles não guardavam o sábado. Feito esse esclarecimento, se Jesus não guardava o sábado, e se nem os seus discípulos guardavam os sábados, feito esse esclarecimento, sabendo que o quarto mandamento diz que é para guardar o sábado, por que então que aquela palavra foi ordenada lá? Vamos lá, vamos voltar para Êxodo, capítulo 20, vamos voltar. Você também já compreendeu que ele é a pedra de esquina. Está feito esse esclarecimento? Está tudo certinho aí agora? Então vamos lá, Êxodo capítulo 20, versículo 8. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Você sabia que Jesus fez isto, foi e voltou de Jerusalém durante a semana inteira, dia após dia, para descansar no Shabá, no sábado? Porque o sábado é do Senhor, está aqui, ó, está aqui. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, é o Shabá. A palavra Shabá, que nós traduzimos como sábado, quer dizer descanso. É o descanso do Senhor teu Deus. Isso é profecia, amados. Isso é profecia. O que está aqui é profecia. Jesus não guardava o sábado, nem os discípulos guardavam os sábados. O que está aqui é profecia. A palavra está mostrando que eles iriam transgredir todos os mandamentos contra o Senhor. Só faltava esse: transgredir o Shabá, transgredir o sábado. Os sumos sacerdotes da época de Jesus, os fariseus, os escribas, os saduceus, os herodianos, eles tinham que transgredir o 4º mandamento. Mostrar que o homem não consegue se salvar obedecendo a lei de Deus, que ele transgride mesmo, porque a lei veio por Moisés, a graça veio por Jesus Cristo. O objetivo aqui do decálogo é mostrar que eles iriam violar inclusive o sábado do Senhor. Então vamos lá no Evangelho de Mateus capítulo 27, estou no versículo 62. Vamos lá, eu quero que você ache, isso é importante. Mateus capítulo 27, versículo 62. E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, vamos esclarecer aqui primeiro. O dia seguinte é a morte de Jesus, hein? O dia seguinte é a morte de Jesus. Em que dia que Jesus morreu, igreja? Sexta-feira. Qual é o dia seguinte? Muito bem. E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, Mateus está sendo claro, o dia depois da preparação, quer dizer, todos os judeus se preparavam na sexta-feira, tudo que tinha que ser feito no sábado, eles faziam um dia antes, eles se preparavam na sexta-feira. Bom, amanhã não pode cozinhar, então, amanhã é sábado, vamos fazer a comida hoje, vamos deixar tudo pronto, tem que preparar tudo hoje, é o dia da preparação. Amanhã não pode acender fogo, então nós temos que acender o fogo hoje, a preparação é hoje. Se tem alguma coisa para fazer no sábado, tem que fazer um dia antes, o dia da preparação. Então Mateus, que era judeu, ele está sendo claro, ele está frisando 2 vezes a que dia ele se refere, ao sábado.
E no dia seguinte, depois da morte de Jesus, e no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, o dia da preparação é sexta-feira. Que é o dia depois da preparação. Qual é o dia da preparação, igreja? Sexta-feira. Qual é o dia depois da preparação, igreja? Tá certo? E no dia seguinte a morte de Jesus, que é o dia depois da preparação, ou seja, depois da sexta-feira, o dia seguinte após a sexta-feira, ou seja, no sábado, reuniram-se os príncipes dos sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos. Saíram de onde estavam, do templo, e foram até o palácio de Pilatos no sábado, fazendo uma caminhada proibida, percorrendo um trecho que a lei não permitia. E os fariseus se declaravam os mais zelosos da lei, apedrejavam quem não guardava o sábado, e eles lavavam as mãos, eles não cumprimentavam qualquer estrangeiro. Eu fui para Israel em maio, agora de 2009, e nós entramos lá numa parte sagrada para o judeu, e tinham muitos ortodoxos. E eu não me lembro se foi o pastor Ubiratã, ou se foi o meu sobrinho, o pastor Daniel, ou se foi o pastor Joaquim Neto, ou se foi o pastor Marcos Lima, eu não lembro qual dos meus filhos na fé fez isso. Chegou para um judeu ortodoxo que estava ali, para pedir uma informação, porque a gente queria que abrissem uma cortina para a gente olhar os rolos da lei. Então, um dos meus filhos na fé tocou no judeu ortodoxo. Quando só tocou para pedir informação, para pedir uma informação, ele disse: não me toque, porque isso os torna impuros. O que os sacerdotes e os fariseus fizeram no sábado? Caminharam até o palácio de Pilatos e se reuniram com aquele imperador romano, assassino, homicida, ladrão, corrupto, pagão, omisso, covarde. Um homem com mãos de sangue, cheias de sangue, apesar dele ter lavado várias vezes as mãos, dizendo que não tinha culpa no derramamento do sangue de Jesus. Eles se reuniram com este homem impuro, sacerdotes e fariseus, violando o sábado. Reuniram-se os principais dos sacerdotes e dos fariseus em casa de Pilatos. Entraram na casa de um pagão, numa casa imunda, se contaminaram no sábado de Páscoa, dizendo, olha o que eles disseram, dizendo: Senhor, lembramo-nos de que aquele enganador vivendo ainda disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Foram lá ainda falar mal de Jesus. Olha só, violaram o 4º mandamento, está comprovado aqui. Agora, vamos concluir a revelação da palavra. Quando eles disseram para Pilatos, aquele enganador, quando estava vivo ainda, disse que no 3º dia iria ressuscitar. Nós viemos aqui, Pilatos, para exigir que você coloque guardas ali, guardando o templo, a sepultura, perdão. Coloque guardas ali, guardando a sepultura. Sentinelas, 24 horas, dia e noite, para que não aconteça que os seus discípulos venham de madrugada, roubem o seu cadáver e depois saiam dizendo para o povo que ele ressuscitou. Aí Pilatos disse assim: a guarda está à disposição, podem levar. Vamos acompanhar isso? Versículo 64. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia. Não se dê o caso que os seus discípulos vão de noite e o furtem e digam ao povo: ressuscitou dos mortos, e assim o último erro será pior do que o primeiro. E disse-lhes Pilatos: tendes a guarda, ide, guardai-o como entenderdes. E indo eles foram, violaram outra vez o Shabat, foram até o cemitério, saíram do palácio de Pilatos
e percorreram a via dolorosa, longa, e subiram o Monte Calvário, e depois chegaram ali na sepultura de Jesus, que era descendo o monte do outro lado. Andaram muito, transgrediram o sábado, não guardaram o sábado, sacerdotes e fariseus. Mas não foi só isso. Seguraram o sepulcro com a guarda. Frisa essa palavra guarda aí. Circula a palavra guarda. Selando o quê? A pedra. Selando a pedra. E agora vem a palavra revelada. Se Jesus não guardava o sábado e nem os seus discípulos, e nem ensinou isso, por que este quarto mandamento estava ali? Justamente para comprovar a incapacidade humana de cumprir o decálogo para merecer a salvação, mostrar que ninguém guarda a lei, nem sacerdotes, nem fariseus, e se alguém falar que guarda é um fariseu hipócrita, comprovar a incapacidade humana de guardar os 10 mandamentos mais simples da lei, mostrar essa incapacidade humana de se autossalvar, profetizar a respeito de tudo que, não apenas eles, mas a humanidade, incluindo eu e você, faríamos com Jesus Cristo. Tudo isso seria feito com Ele. E mostrar no quarto mandamento, na ordem de santificar o Shabá, porque é o descanso santo do Senhor, mostrar que naquele dia os guardas, e aí que entram os guardas, guarda o dia de sábado para o santificar. É a profecia velada, selada dos guardas. Os guardas que teriam que ficar no sábado, guardando o quê? A pedra de esquina, o sepulcro de Jesus Cristo. Eles tiveram, inclusive os sacerdotes e os fariseus, tiveram que ir até lá para guardar a pedra de esquina, no dia de sábado, ficaram guardando a pedra de esquina. Então, quando você ler outra vez, guarda o dia de sábado para o santificar, lembre-se, isso é uma profecia da guarda romana, que foi lá guardar a pedra de esquina, para ela não se mover, ela tem que ficar lacrada aí, e selaram a pedra que estava na entrada do sepulcro, quer dizer, uma profecia selada da pedra de esquina. Isso estava selado, mas você antes era cego, agora você está vendo. Os soldados ficaram ali no dia de sábado guardando a pedra de esquina para que ela não se movesse, mas não adiantou nada, porque no dia seguinte ao sábado a pedra se moveu. Não só a pedra que estava na entrada do sepulcro, mas a pedra de esquina que foi rejeitada pela humanidade, mas que foi aprovada por Deus, a pedra eleita e preciosa, a pedra gloriosa. Muitos queriam ver aquela pedra como se fosse uma lápide, escrita, aqui jaz o Filho de Deus, mas não está escrito isso naquela lápide, pelo contrário, está escrito, o sepulcro está vazio, porque Ele ressuscitou dos mortos. E agora? Por que Deus fez tudo isso? Com a lei de Moisés e os profetas. E foi complicando de uma tal maneira, com tantas ordenanças, centenas e centenas, uma mais rigorosa do que a outra. Para quê? Para ficar bem comprovado que o ser humano não tem condição de guardar a rigorosa lei de Deus. Então vamos retornar para João capítulo 1, versículo 17. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Ele é a pedra de esquina. Isto foi feito por Deus. Não adianta alguém dizer, eu prefiro outra pedra, eu prefiro outro. Foi Deus que determinou, essa é a pedra de esquina. Não tem outro jeito de alguém
edificar a sua salvação se não for sobre o Salvador Jesus Cristo. Só sobre Jesus. E se a pessoa falar, não quero, ela está rejeitando a pedra de esquina, e Jesus disse, sobre quem essa pedra cair, a pessoa será reduzida a nada. Ou você recebe a pedra que Deus elegeu, a pedra eleita e preciosa, e aí você edifica sobre ela a tua fé, e pela fé você vai receber a salvação pela graça. Ou você faz isso, ou a tua casa vai cair no dia do juízo final. Quando Deus assoprar com as suas narinas, quem edificou a sua casa sobre a areia, a casa vai cair. Mas quem edificou sobre a rocha, o inferno inteiro poderá se levantar no dia do juízo e fazer muitas acusações contra a tua vida. O inferno poderá levantar o maior vendaval de acusações contra você, mas a tua casa não cairá, porque foi edificada sobre a rocha que é Jesus Cristo, a pedra de esquina, eleita e preciosa. Ou você coloca a tua fé em Jesus Cristo, ou a tua fé não vale para nada. Na carta aos Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 diz assim, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, não vem dos mandamentos, não vem de obedecer à lei, não vem da tua bondade, caridade, caráter, integridade, porque até o ateu é íntegro, até o ateu tem caráter. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ninguém lá na glória poderá bater no peito e dizer, eu estou aqui porque eu fui um santo na terra. Pelo contrário, quem estiver ali vai dizer, eu estou aqui sem merecer. Estou aqui, foi um presente de Deus. Se Deus olhasse para a minha vida e pelas coisas que eu fiz na terra quando eu era vivo, Deus me mandaria para os quintos dos infernos. Mas Deus não olhou para mim, Deus olhou para aquele sobre o qual eu coloquei a minha fé. E Deus viu que o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Como eu aceitei a justiça de Deus, então Deus me fez justo diante dele. Aí você será absolvido, absolvida. Vamos ficar todos de pé. Vou dizer uma coisa para vocês. Constatando-se que todos nós somos culpados, e eu também me incluo entre os tais, e eu não sou um fariseu hipócrita, constatando-se que todos que estão aqui não são perfeitos, constatando-se esta verdade, que em nós não há justiça própria, nem santidade própria, para merecermos a salvação. Considerando tudo isso, o que é que nós somos? E que tipo de gente há aqui? Aqui há dois tipos de réus. Porque réus todos nós somos. Atenção. Todos nós somos réus. Todos aqui são réus. Mas aqui há dois tipos de réus. Há réus absolvidos, e eu sou um absolvido. Eu sou que nem aquele ladrão que estava pendurado na cruz do lado direito, que foi salvo pela graça sem merecer. Um réu que foi absolvido sem merecer. Um réu que foi salvo sem merecer. Eu estou nessa categoria. Sou réu, sim, réu confesso. Já há muito tempo eu confessei isso, que eu sou réu. Réu confesso, confessei que eu sou um pecador, reconheci as minhas misérias. Sou um réu confesso, mas um réu absolvido. Um réu que recebeu o indulto. Eu recebi o indulto. Eu tenho um documento escrito no céu, que garante que eu sou réu, mas não posso ser condenado, porque o juiz me deu um indulto.
Ele perdoou a minha pena. Então aqui tem réus como eu, réus absolvidos, réus indultados, mas tem réus aqui condenados também. Tem réus condenados. E se esse réu condenado não fizer nada, não apelar para o advogado correto, se apelar para outro advogado, se você passar a tua procuração para outro advogado, o juiz que é Deus vai te condenar. Se você andou passando procuração para Buda, ou para Maomé, ou para Aparecida, ou para Pedro, ou para Tadeu, ou para Expedito, ou para Benedito, sei lá para quem. Se você andou passando procuração para advogado errado, o teu advogado já está condenado, você vai ser condenado também. Agora, se você que é réu e caminha para a condenação, passar agora a tua procuração para o advogado dos advogados, que é Jesus Cristo, ele vai defender a tua causa, e o juiz vai declarar que não obstante você ser réu, você está indultado, você está absolvido. E aí vai ser lavrado um documento eterno, um documento lá na glória, não com uma tinta qualquer, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo. E nesse documento celestial vai estar registrado que você, não obstante ser culpado, foi absolvido. Tudo o que você tem que fazer é receber a pedra de esquina que os outros rejeitaram. Isto foi feito pelo Senhor. Só existe uma pedra de esquina. Isto foi feito pelo Senhor. Quem receber o que Deus fez, então vai receber a justiça de Deus, a salvação de Deus. Olhem todos para mim, porque esse é o momento mais importante de toda a tua vida. Porque a partir de agora o seu destino poderá ser mudado. Eu fico pensando naquele ladrão que estava numa outra cruz do lado direito de Jesus, lá no Monte Calvário. Eu fico pensando nesse ladrão que ouviu Jesus dizer assim: em verdade eu te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Eu fico imaginando aquele réu condenado na justiça romana e judaica. Eu fico imaginando aquele réu que estava condenado pela justiça dos homens e por isso morreu também em outra cruz. Eu fico imaginando ele ouvindo essas palavras e morrendo 1 hora depois, sei lá quanto tempo depois. Mas eu imagino ele morrendo, fechando os olhos. Por algum momento assim ele fechou os olhos. Mas naquele momento em que os seus olhos estavam fechados, algo estava acontecendo com a alma dele. A alma dele estava sendo carregada. Ele não sabe para qual destino está sendo levado, mas a alma dele está sendo carregada. E finalmente, quando ele abre os olhos, eu imagino aquele ladrão no paraíso de Deus, abrindo seus olhos maravilhado, olhando em volta, dizendo: que lugar lindo é esse? Que lugar maravilhoso é esse? Eu imagino ele chegando para alguém e dizendo: vem cá, que lugar é esse aqui? E alguém ali dizendo para ele: aqui é o paraíso de Deus. Eu imagino até mais, como Jesus disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Eu imagino até um pouquinho mais, vai? Posso imaginar, não posso? Imagino ele abrindo os olhos assim. Aí ele vê e olha: opa, não era o Senhor que estava naquela cruz do meio? Mas o Senhor estava todo machucado, banhado de sangue. E aqui estou vendo o Senhor com vestes brancas, resplandecentes, cinto de ouro no peito, e na tua coxa está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Até isso nós podemos imaginar. Até isso. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus.
Vamos tomar posse da salvação? Quem aqui quer receber o Senhor Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Quem quer, erga sua mão direita assim bem alto. Todos que querem, todos. Olha quanta gente que quer. Todos que ergueram as mãos, venham aqui para frente comigo. E eu vou ficar de joelhos aqui te esperando. Vem para cá. Isso, vem para cá. Vem para cá, porque a procuração que você vai passar agora elege Jesus Cristo teu advogado, e ele nunca perdeu uma causa. Nenhum réu que confiou nele foi condenado, nem a mulher adúltera. Quem confia nele não entra em condenação. Ele disse: quem crê em mim passou da morte para a vida. E está chegando mais gente. Vamos aplaudir mais ao nome do Senhor. Isso, vamos aplaudir. E está chegando mais, vamos aplaudir. Eu quero chamar você também, que está afastado, que está sem igreja, ou que está fraco, fraca na fé. Pastor, às vezes eu não tenho vontade de ir para a igreja, às vezes eu não tenho vontade de ler a palavra, às vezes eu não tenho vontade de orar, às vezes eu não tenho vontade de jejuar. Pastor, eu não estou conseguindo seguir Jesus de maneira correta. Eu quero orar por você. Saia do teu lugar, vem aqui para frente também, e vamos aplaudir ao nome do Senhor Jesus, mas muito, vamos aplaudir muito, porque a lei e os profetas veio por Moisés, mas a graça e a verdade veio por Jesus Cristo, e quem vem a Jesus Cristo, de maneira nenhuma será lançado fora. Vamos aplaudir mais, igreja.